Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, e sejam bem-vindos a mais um Drops, e mais uma vez nós vamos explorar o universo da franquia Mega Man X, e o nosso foco principal é o sexto jogo da franquia. E aqui a gente vai falar sobre uma variante de um vírus totalmente diferente do Sigma vírus e principalmente do vírus Maverick. Eu estou falando do Nightmare vírus, e essa variante é totalmente diferente dos vírus comuns, que também por si só de controlar as suas vítimas, os transformando em marionetes e alterando a sua personalidade e o tornando incontrolável, também possui a tendência de sobreviver a uma destruição do seu hospedeiro e poder migrar para outros para poder infeccioná-los. E aqui no nosso vídeo nós vamos falar exatamente do que é esse fenômeno Nightmare, como é chamado no jogo, e também de como surgiu e o que ele pode fazer, e também falando dos personagens envolvidos nesse fenômeno que é ainda mais aterrorizante e bizarro quanto o Sigma vírus e o vírus Maverick. E contando isso, sem mais delongas, vamos partindo direto para mais um assunto aqui no nosso vídeo de hoje. E a propósito, o que é esse fenômeno Nightmare e que tipo de vírus ele é? Bom, a criação de uma inteligência artificial e altamente perigosa desenvolvida pelo antagonista do jogo, que é o Gate, um jovem cientista da comunidade Reploid obcecado por poder e controle, e a sua origem está diretamente ligada depois dos eventos finais de Mega Man X5 com a queda da colônia Eurásia. Portanto, a grande realidade é que esse vírus ele possui um incrível DNA programado diretamente do próprio Reploid vermelho, que é o Zero, com a análise do Sigma vírus, cujo o seu poder tem de criar estranhas ilusões e também causando fenômenos muito estranhos ao redor do mundo. O que isso pode significar que esse vírus pode demonstrar que é ainda mais aterrorizante quanto o Sigma vírus e o surto do vírus Maverick. Mas afinal, como surgiu o Nightmare? Muito simples de responder, é que depois da queda com a colônia espacial Eurásia, visto no final de Mega Man X5, o cientista Gate encontrou um dos fragmentos do DNA de Zero, e entre os destroços da colônia espacial, ele ficou tão fascinado pela estrutura única desse DNA que ele combinou com o vírus Sigma, que acabou o infectando. E com isso, ele decide criar uma nova entidade chamada Nightmare Vírus, que é aí que nasce essa nova variante de vírus, que causa assim uma fusão que resulta um vírus capaz de alterar a realidade, infectar Reploids e projetar visões aterrorizantes, confundindo suas mentes e levando à destruição. O que isso pode ocorrer é que pode causar mudanças do seu DNA e a sua inteligência artificial, os transformando em marionetes com a capacidade de se tornarem incontroláveis e também atacando seus hospedeiros e seus inimigos de uma maneira desesperadora e também causando um fundo de desespero. E também com os efeitos, cada fase vista nos jogos de Mega Man, os Nightmare investigadores ativam um tipo de fenômeno que afeta outras fases. Temos o Nightmare Dark, e Nightmare Cube, o Nightmare Bug, e essas variantes, como o Dark, escurece a tela, dificultando a visão afetada por áreas como na fase da área amazônica e do Templo Minami. E também temos o Cube, obstáculos que reagem de formas diferentes ao ataque, e já o Bug do Nightmare são inimigos que surgem em locais afetados por essa variante. E também com a capacidade de alterar ou remover esses efeitos é preciso visitar outras fases específicas, como do Instituto Laser, com a capacidade de mudar o efeito que está ativo na área da Amazônia. E também com o resultado, o Nightmare Vírus surgiu diante do fantasma de Zero, o que mostrou que o Zero negro foi criado por Gate com uma tentativa de corromper o próprio Zero ao mundo inteiro para poder enganar os Reploids, fazê-lo acreditar que o fantasma de Zero está se espalhando pelo mundo inteiro, provocando esse tal fenômeno Nightmare. E isso serve como desculpa para personagens principais como Aizoki, da comunidade científica, esse misterioso Reploid, a reunir voluntários e expandir o alcance do vírus no mundo, e provocando assim uma acusação extremamente
absurda e exagerada contra Zero, que havia sacrificado sua vida para poder salvar a humanidade da colônia espacial se chocar com a Terra e destruir o mundo inteiro junto dos humanos com as máquinas, o que provocaria ainda mais uma maior catástrofe na história do universo inteiro de Mega Man. E chegando ao ponto principal, temos os personagens envolvidos no fenômeno Nightmare Virus. E entre eles, além de Gate e Isaac, temos Hymax. O antagonista principal, assim como Gate, ele foi criado com o objetivo de liderar os investigadores do Nightmare e visto como uma figura imponente e arrogante, extremamente poderoso, tendo um corpo totalmente blindado e projetado para ser superior a qualquer Reploid existente. E ele foi criado a partir de pedaços do DNA de Zero para poder combinar as tecnologias avançadas feitas por Gate e o conhecimento adquirido no Nightmare. E ele foi visto como um símbolo da força do fenômeno Nightmare Investigators, atraindo Reploids para se juntar à causa dos dois antagonistas principais, que é o próprio Gate e o Isaac. E além dele, também temos os 8 Reploids criados por Gate e que no passado eles tinham sido criados para poder defender a humanidade. Também trabalhava em várias profissões diferentes e eles eram considerados as máquinas mais avançadas do mundo e também muito difíceis de serem estudados e muito menos analisados, mas cada um deles tiveram um fim muito trágico e as suas histórias são extremamente tristes, o que resultou no desligamento do próprio cientista Reploid da comunidade científica, o que o levou a querer um dia se vingar de todos do governo mundial e principalmente da comunidade científica de Reploids. E aqui eu vou dar alguns detalhes sobre a história de 8 desses Reploids de Gate, que antes eram vivos e foram neutralizados e depois foram ressuscitados com o fenômeno do Nightmare Virus para ser os seus principais 8 investigadores do Nightmare. Commander Yammark originalmente tinha sido criado para apoiar projetos de preservação florestal e tornando-se o líder de uma equipe de observação ecológica, mas no seu dia de serviço ele acidentalmente provocou um incêndio queimando partes da floresta devido à desordem de controle do seu sistema. E apesar de ele não ter sido acusado pela comunidade científica e muito menos pelo governo por esse incidente, alguém misteriosamente sabotou seu sistema de voo, levando a uma queda fatal, o levando à morte. Rainy Torchlight, valiosamente criado para poder se ambientar em locais de poluição e com chuvas ácidas de difícil acesso, ele pertencia a uma equipe de purificação de água e sua concha era blindada como aço, que foi projetado para suportar até mesmo as chuvas ácidas e principalmente as mais severas em lugares ambientalmente poluentes que outros Reploids não podiam se adaptar. Então ele foi um dos poucos Reploids autorizados a entrar a explorar essas zonas restritas de poluição e de nível A, e no entanto cresceram as preocupações de que suas capacidades defensivas eram muito grandes demais e poderiam apresentar sérios riscos, e muitos pediram para que Gate enfraquecesse ele para que isso não levasse a um grande risco de perigo para a humanidade no futuro. Mas então Gate acabou recusando essa oferta e acabou recebendo a punição do governo mundial, o que resultou ao próprio Torchlight se sentir muito responsável para o seu criador. Então, para poder não ser mais o fardo de sua punição, a pobre tartaruga gigante mecânica acabou tirando sua própria vida para não ser mais um motivo de peso e de desgraça para seu próprio criador. Blizzard Wolfang. O Lobo Glacial, ele era líder de uma equipe de desenvolvimento de terras de meio ambiente abaixo de zero, localizado no Polo Norte, e o Lobo Glacial era confiável entre seus subordinados por causa de sua abordagem responsável e totalmente equilibrada. Mas num certo dia sua equipe foram atacados por uma equipe de Mavericks e todos foram mortos menos o Wolfang, que foi capaz de se livrar deles todos sozinho, mas não foi capaz de salvar os seus colegas de trabalho. E pesquisadores que se puseram contra Gate aproveitaram o incidente e planejaram se livrar do lobo mecânico sob justificativa de que ele próprio havia se tornado o Maverick e responsável pelas mortes de seus membros de equipe, enganado pela própria Elia, atualmente navegadora de base dos Hunters, que antes pertencia à comunidade científica de Reploids ao lado de Gate. Depois que o Wolfgang foi neutralizado, seu corpo foi jogado no mar e
depois eles criaram uma história dizendo qual foi o motivo da sua morte. Depois eles inventaram dizendo que a causa da morte do Blizzard Wolfang foi por acidente, mas na verdade ele tinha sido morto nas próprias mãos da Elia, membro da comunidade científica de Reploids. Infinity Medinion. Esse Reploid criado por Gate, ele atuava como um piloto de testes para grandes armas tripuladas de alta escala, e também ele possuía um material fotocondutor embutido em seu corpo, permitindo que ele analisasse e processasse informações em máquinas com incríveis velocidades e altas precisões. E também ele teve uma alta taxa de sucesso e produziu muitos resultados excelentes. No entanto, ele sempre ignorava alguns conselhos de seus colegas e estava sempre arrumando confusão com outros por ser extremamente arrogante e apressado. Ignorava todos os testes de programas, o que colocava muitos de seus associados em perigo. E nem mesmo Gate foi capaz de conter esses impulsos do seu próprio robô que tinha sido criado para servir a ele. E eventualmente Medinion foi morto em um teste de sabotagem que foi feito para parecer um acidente. E cada um desses Reploids tiveram histórias mais tristes do que se podia imaginar, os levando a seu fim e depois sendo ressuscitados no fenômeno Nightmare Virus como plano de Gate contra a comunidade científica e todos os membros do governo mundial e todos os Reploids do mundo, unicamente para criar máquinas extremamente avançadas e fazer todos se curvar diante dele. Mas era triste pensar o quanto essas 8 máquinas tiveram um fim trágico devido aos problemas que vem envolvendo o Gate naquele tempo. Então, depois que ele pediu desligamento, ele nunca mais foi respeitado e reconhecido como um brilhante cientista como merecia. Você também vale lembrar o quanto esses Reploids tinham sofrido muito no cargo de Gate depois de assumirem riscos desnecessários. E talvez um deles que tenha sido o mais triste foi no caso do Shield Sheldon. Esse Reploid fazia parte de uma equipe de forças policiais e também servia como guarda-costas de pessoas importantes que tinham status VIPs. Ele também tinha um histórico de serviço tão impecável na proteção de seus pupilos e que era muito procurado para serviços de guarda-costas, levando a proteger pesquisadores de alto nível pertencentes a organizações científicas bem financiadas. E Sheldon, ele protegia pessoas importantes como guarda-costas de elite, isso se juntando ao lado de pesquisadores de laser, protegendo o principal Dr. Jim, um cientista muito importante dessa área. Mas de repente, Jim havia se tornado um Maverick e o próprio Sheldon não teve outra alternativa a não ser neutralizar o seu principal pupilo que ele tinha que proteger. Mas então Sheldon acabou sendo rotulado como Maverick de propósito, por ele ser uma criação do próprio Gate. Mas aí então, vendo que isso acabou manchando sua reputação, sentiu vergonha e dó de seus fracassos por não ter conseguido proteger Dr. Jim como ele devia, depois que ele se tornou um Maverick. Aí então, assim como Torchlight, Sheldon acabou tirando a sua própria vida. E em meio dessas histórias trágicas dessas 8 criações de Gate, apesar de eles não terem sido declarados como muito perigosos, somente Gate, que criava tecnologias muito avançadas, é que tinha que assumir as responsabilidades, já que ele passava dos limites, e por isso que as suas máquinas passavam a assumir riscos desnecessários, o que os levaram ao seu fim, como no próprio caso de Graham Skaravik. Esse escaravelho mecânico, ele era conhecido como um caçador de tesouros e empreendedor que era muito procurado pelos Maverick Hunters por danificar ruínas históricas em sua busca por dados valiosos e saques de relíquias antigas de Reploid. E em seu trabalho, ele descobriu muitos dados sobre robôs antigos e Gate cuidou dele em troca dessas informações. Ele também o enviou para uma área proibida e de área restrita do acesso a pedido do governo mundial, onde os 2 Reploids símbolo da paz como X e Zero foram descobertos. E aí então, após testemunhar isso, essa violação na instalação desse local proibido, o próprio Skaravik, ele acabou recebendo a punição de morte por violar a lei do governo mundial por acessar a área proibida onde X e Zero foram encontrados e acabou sendo destruído. Mas então, o curioso de saber é que o Gate, quando soube da morte do seu escaravelho mecânico, ele nem sequer sentiu nenhuma emoção nem pena pela sua criação ter sido destruída nas mãos da comunidade científica e principalmente da própria Elia.
E agora outros que também passaram dos limites e levaram a seu fim muito triste, são dois deles que eu vou contar aqui pra vocês. Metal Shark Player. Anteriormente era membro de uma equipe de pesquisas de reciclagem especializadas em pegar peças de lixos de Mavericks destruídos, e além de outros reploids, é lógico, e prepará-los para reutilização como materiais para novos reploids e principalmente máquinas avançadas a pedido do próprio Gate. E as excelentes capacidades de pesquisa de DNA do próprio Tubarão Mecânico era de uma promoção de um cargo de chefe de instalação de reciclagem, e seu trabalho era supervisionar a análise e o controle de DNA na instalação, e era muito habilidoso em seu trabalho, e também ele podia ter a capacidade de ressuscitar Maverick mortos, além de outros reploids. Mas vale ressaltar que isso também acabou passando do limite. Gate ainda usou a sua coragem para encorajar o trabalho do próprio Player para poder ressuscitar essas máquinas destruídas usando o seu DNA de ressurreição, e isso era considerado uma coisa totalmente ilegal pelo governo, e as atividades do próprio Tubarão foram eventualmente descobertas e ele foi descartado e recebeu a punição de morte. Mas também o próprio Gate acabou levando a culpa, pois ele sabia que estava passando dos limites, suas máquinas estavam assumindo riscos desnecessários e também violando leis por ordem do governo que deviam ter sido respeitadas e foram quebradas. E agora tem um outro que também assumiu riscos desnecessários que custou a vida dos seus colegas e acabou também levando a seu fim trágico, como por exemplo o Blaze Hitchnex. Ele tinha sido projetado com a capacidade de suportar temperaturas extremamente quentes para procurar pontos de acesso subterrâneos como os vulcões, permitindo que ele explore livremente áreas muito perigosas onde nenhum outro reploid seria capaz de infiltrar. Mais tarde se tornou membro de uma equipe de socorro e desastre para ajudar a minimizar os danos de uma cadeia de vulcões entrando em erupção recente. Mas então, Hitchnex ele era muito poderoso, pois seu corpo era extremamente superaquecido e podia a ele permitir resistir às altas temperaturas aquecidas pelo calor geotérmico como os vulcões. E por isso outros membros ele ignorava seus colegas de trabalho por vendo eles como fracos e inúteis. Em suas situações perigosas, o aumento do seu poder acabava assumindo o risco de morte de seus colegas e deixando todos eles ficarem para trás para parecer o único reploid melhor que todos. Mas então, durante o seu período de trabalho, Hitchens acabou sendo eliminado no subsolo por seu mau comportamento. Aí então, a Fênix Mecânica acabou sendo destruída por também ultrapassar os limites. E é incrível imaginar como esses 8 reploids tiveram um fim trágico quando eles eram máquinas comuns, mas aí depois que foram ressuscitados pelo Nightmare Virus, eles acabaram se tornando mais uma vez uma peça no tabuleiro de Gate para o seu plano de ódio contra a humanidade. E esse é que é o verdadeiro segredo do fenômeno Nightmare, que é mais pior ainda contra o Sigma Virus e principalmente o Maverick Virus. É isso mesmo, galera, esse foi mais um Drops focado no universo de Mega Man X aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês querem ouvir mais coisas bacanas sobre o universo do nosso robô azul, dúvida? É só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo do nosso vídeo, viu? Então, vejo vocês na próxima, um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau!